Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar para a gente não estender muito. Eu acho que todo mundo que tinha que entrar já entrou. Todos conseguem me ouvir? Me posiciona se vocês conseguem me ouvir e visualizar a apresentação. Pode mandar aqui no chat, só para a gente poder seguir, tá? Sim, beleza, então. Então, a gente está dando hoje segmento na o segundo, né? Segundo encontro da capacitação da Lei 3.006 de 2014. Lembrando que essa é uma capacitação realizada através da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria Municipal de Turismo, Lazer, Esporte e Cultura de Delfinópolis. A atividade de hoje ela está inclusa dentro do circuito de formação audiovisual, onde a gente vai realizar duas atividades. Já realizou, né? Essa e mais uma atividade em formato virtual, e a gente tem mais duas atividades presenciais para estar realizando. Hoje a gente está aqui para fazer o fechamento dessa capacitação sobre a utilização do cinema em sala de aula a partir da Lei 13.006 de 2014. Então, recapitulando aqui, o Danilo está entrando aqui agora também. É, Já me apresentei para vocês, falei do laboratório de criar, falei das leis, falei um pouco da Lei 13.006 de 2014, que a lei ela ela estipula, né, a obrigatoriedade de toda escola de educação básica, seja pública ou particular, a exibição de até 2 horas, no máximo, né, mínimo de 2 horas mensais de produção nacional audiovisual. Eu falei um pouco sobre a lei do cinema na escola em outros países, como que outros países utilizam esse mesmo mecanismo protetivo do audiovisual através da educação. Falei sobre a questão, né, do cinema brasileiro no sentido do contexto de indústria, né, e a lei ela surge como um aparato, como uma política pública para fomento da distribuição do cinema, para que se tenha um público, né, para que se tenha um trabalho, um público mais interessado na produção nacional. Então a lei ela surge nesse sentido. A gente falou um pouco sobre o porquê do cinema, né? Que o cinema ele acaba sendo o audiovisual, na verdade. Ele acaba sendo uma linguagem que está muito intrínseca no nosso dia a dia, então por isso que acaba que o aprendizado através dessa linguagem ele se torna muito mais flexível. Porque imagina que a gente está o audiovisual e está por todo lado da nossa vida. Então, quando a gente rola um feed, quando vê um vídeo engraçado, quando vê um vídeo no YouTube, essa linguagem é o que já está no nosso dia a dia. E é muito difícil a gente imaginar hoje o nosso cotidiano, nosso dia a dia sem essa linguagem audiovisual. Então, trazer o cinema, trazer o audiovisual para a sala de aula faz sentido, né? Porque a gente aprende com uma linguagem que a gente já está acostumada, porque é uma ferramenta que ele já está intrínseco na minha rotina. E a gente passou um diagnóstico, né, no nosso último encontro. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Aqui o nosso diagnóstico. Nem todo mundo respondeu o diagnóstico, mas o formulário vai continuar lá aberto para que vocês possam estar respondendo ele. Então, a gente teve algumas respostas aqui, as três de Delfinópolis. Enquanto tá, eu vou comentando, né, um pouco sobre o que foi um saldo, né, dessas respostas desse diagnóstico, para a gente ter um guia, para a gente saber em que pé que vocês estão. Então, quanto você consome de cinema brasileiro em média por mês? Né? Então, a gente teve três respostas aqui, uma falou que bem pouco, e outras duas respostas falaram que não consome nada de cinema brasileiro. Isso é muito importante a gente entender, porque se a gente não tem repertório, a partir do momento que a gente não consome, como que a gente vai conseguir externalizar aquilo para a sala de aula? Então é muito importante nós mesmos começar a construir uma bagagem, né, de consumo do cinema brasileiro para que se tenha um repertório criado e eu consiga reproduzir aquilo em sala de aula. Porque aí senão vai ficar muito mais complexo você ir atrás de produções se você não, nem você mesmo consome aquele tipo de conteúdo, né? As três respostas aqui falaram que o cinema não é utilizado na escola, né? E que a escola não consome cinema brasileiro em nenhuma quantidade por mês. Isso é preocupante porque é,
a gente não sabe se a escola está ciente de fato, né? Mas ela não utiliza a linguagem audiovisual, nem brasileira, nem internacional. Então, há uma problemática de estar disponibilizada uma linguagem, é lógico que podem ter diversos outros empecilhos, tanto a questão estrutural quanto a questão de acesso desses materiais, mas é importante levar esse debate para uma coordenação pedagógica, ou até mesmo para a secretaria, para que a secretaria consiga disponibilizar esses recursos para poder fazer a exibição. Foi comentado também que em nenhum momento a lei chegou a ser discutida na escola, né? E os desafios para a implementação mais citados aqui foi questão de equipamento, né? E preconceito por serem filmes brasileiros. Há esse preconceito muito com produção nacional, né? Porque a gente está muito acostumado em ter uma visão de produção nacional muito específica. Então, se eu pergunto, o filme brasileiro, a primeira coisa que vai vir na nossa mente ou é uma comédia, né? É muito difícil uma produção nacional a gente às vezes tirar do que já está no senso comum, que é o que a gente já vê mais. Então, comédia é algo que vende muito. Então, geralmente os filmes brasileiros de maior repercussão são as comédias. Então é normal que quando a gente pense e se pergunte sobre o cinema brasileiro, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça vai ser uma comédia. Isso é de fato. Mas se a gente parar para pensar, vocês lembram de um filme de terror brasileiro? Né? Ou de um filme de fantasia brasileiro. Ou um filme de drama a gente até consegue ter alguns bons exemplos, mas filmes de gênero mesmo, gênero mais fortes, ação, terror, essas produções elas são feitas, mas a gente esbarra naquele problema que não conhece. Então, acho que o preconceito com o cinema brasileiro, ele vai partir muito da questão da falta de conhecimento do leque de gêneros, do que o cinema dispõe, entende? Então, é muito complexo quando a gente fala, tipo, as pessoas não gostam de cinema brasileiro, ou as produções geralmente são ruins. Mas que tipo de produções é essa que está chegando para você? Que tipo de produções que você está indo atrás e que você tem contato, né? É importante a gente rever, né, essa situação e entender, tipo, o tamanho, né, a magnitude do cinema brasileiro para que a gente consiga fazer esse julgamento melhor. Então, ao utilizar o cinema, seja em curta-metragem, em sala de aula, às vezes é mais fácil, por conta da curta duração, por ser mais simples, a linguagem geralmente ela tende a ser um pouco mais fácil de entendimento. Então, procurem curtas-metragens de gênero, né? Tem curtas-metragens de musical, curtas-metragens de ação. Para quem é do público infantil, tem muita curta-metragem de animação. Procurem esses filmes de gênero apesar deles serem mais fechados, ele consegue trazer uma perspectiva diferente porque a gente enxerga de cinema. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma turma em São Tomás de Aquino, alguns curtas de terror. Obviamente adequados para aquela faixa etária, né? Mas eles nunca tinham visto um curta de terror, um filme de terror brasileiro, né? Alguns ficaram até impactados, porque tinha um que falava da linguagem do folclore, outro trazia a questão sertaneja, a população rural. Então, é uma ambientação que muitas vezes o adolescente, o jovem, ele está acostumado com aquele cenário, com todo aquele aquela ambientação fílmica e até assusta quando a gente pensa que é uma produção, é possível se fazer uma produção nesse sentido, né? E aí sim a gente começa a despertar interesse pelo cinema brasileiro, porque a gente consegue mostrar que, ó, existem outras vertentes do cinema que podem ser trabalhadas, existem outros tipos de produções e existem produções realmente interessantes que vocês podem consumir, né? A única coisa que difere é realmente a questão de acesso. Então, aí fechando aqui na questão do diagnóstico, né? Se a gente colocou em aberto se tinha alguma sugestão para viabilizar a aplicação da lei, mas não teve nenhuma outra sugestão. Então, seguindo com o conteúdo que a gente tinha falado, é isso que eu acho que eu cheguei a falar na última na última aula, né? Que a Adriana ela faz ela traça é exatamente esse diagnóstico que a gente fez aqui. A Adriana ela faz um movimento meio que global e ela define, né? Chega à conclusão
meio óbvio que os desafios para a implementação efetiva da lei, eles vão se esbarrar em vários lugares. Então, quando a gente fala de capacitação, acesso à produção, estrutura escolar, isso não é na cidade, isso não é em Delfinópolis, isso não é em São Tomás de Aquino, isso não é em Passo. Isso é um problema estrutural nacional. Então, a gente vai passar esse curso, por exemplo, no mês que vem, a gente vai com esse curso para o Paraná. A gente pode ter certeza que os mesmos problemas que vão falar no diagnóstico vai ser os mesmos problemas parecidos que a Adriana faz nesse levantamento, porque o cenário educacional brasileiro muitas vezes ele é o mesmo, né? Então, eu falei um pouco de como esse projeto nasceu, né? Que ele nasceu de uma pesquisa que a gente realizou aqui em Passos, como que foi esse diagnóstico. Enfim, aí agora a gente fala da parte da leitura crítica do cinema. É, a lei, a gente parte do ponto, né, que esse recurso pedagógico, esse recurso pedagógico que a gente tem que enxergar o cinema como é muito importante a gente entender que esse momento que a gente está realizando ali uma exibição, ele tem que estar integrado à proposta escolar como um componente curricular, assim como diz a lei, mas é importante a gente não tratar o cinema meramente como uma ferramenta de entretenimento. Então, teve algumas escolas que a gente passou que o ciclo ele se continuava, né? Tinha todos os momentos de cinema, tinha todos os momentos de exibição de filmes, mas ali não tirava um principal, não tirava o necessário para que a gente olhe e fale, não, essa exibição ela foi realmente benéfica, que é o quê? É o papel de desenvolver a criticidade. Então, o docente nesse cenário, ele tem essa responsabilidade de quê? De fomentar... A apresentação está aparecendo? Tá sim. Acho que aqui só para mim que sumiu. Pronto, voltou. Então, o docente nesse cenário, né, ele tem essa responsabilidade de fomentar e ajudar que os estudantes desenvolvam uma visão crítica sobre o filme, estimular uma reflexão sobre a mensagem, sobre as intenções daquele filme. Quando a gente fala saber ler um filme, não significa só assistir, mas também analisar toda a construção do que um filme é feito. Eu vou falar um pouco da construção do filme. É, então essa leitura ela não vai se restringir só a uma interpretação do que tá ali na cara, né? Ela vai incluir uma capacidade de compreender as diferentes formas de que compõem o filme. Então as imagens, os sons, as narrativas, os diálogos, tudo isso são camadas que devem ser analisadas quando a gente fala desse momento de debate após uma exibição de um filme. Então, assim como você lê um texto, literário é fundamental que os alunos eles tentem aprender o mundo ali, né? E reconhecer as experiências, reconhecer esse contexto cultural que eles estão inseridos a partir do filme e a partir disso fazer uma análise. Então, a gente coloca aqui o cinema como texto, porque o cinema ele tem que ser considerado como um produto cultural. Ele tem uma linguagem própria, ele tem os seus próprios códigos, ele tem seus próprios significados. Então, ensinar o estudante a perceber um filme, a gente fala, eu tinha um professor que ele falava para a gente entender o filme como se fosse um documento. A gente pega um documento como se fosse um documento que ele precisa ser analisado. Então, quando eu vejo um documento, quando eu vejo um texto, eu analiso, eu questiono, né? Eu faço uma reflexão daquilo, se eu concordo, se eu não concordo. Isso é crucial para que se forme um olhar crítico. Então, a gente vê um olhar crítico para muitas coisas, mas para uma linguagem que está muito próximo do nosso cotidiano, é muito difícil a gente ter um olhar crítico. Da mesma forma que é muito difícil a gente ter um olhar crítico sobre música, a gente tem um olhar crítico sobre uma série, sobre um desenho, sobre uma novela, porque aquele material ele foi feito com o intuito de entretenimento. Então, o nosso julgamento ele vai, é legal ou não é? Me entreteu ou não? Entende? Então, a partir do momento que a gente já está trabalhando com um produto que há uma complexidade de você encarar aquilo além do passatempo, né? A gente precisa que se tenha esse questionamento sobre o que está sendo visto. Deixa eu passar aqui. Então, a natureza do cinema.
É isso que eu tinha falado sobre entender as diversas camadas do cinema, é partir do ponto que todo filme, ele seja ficção ou seja documentário, ele vai resultar, ele é um produto que é um conjunto de escolhas feitas. Essa escolha ela foi feita por um diretor, por um roteirista, por um produtor, por um profissional envolvido, né, por uma produtora específica, pela distribuidora específica. E essas escolhas, elas vão refletir o interesse comercial, ela vai refletir o interesse estético do que quer ser passado, ela vai referir muitas vezes um interesse ideológico. Então, quando a gente fala de interpretação crítica de um filme, exibir um filme em sala de aula, é importante que os alunos entendam que a percepção do que está sendo passado é, na verdade, uma construção, é, na verdade, um reflexo daquelas escolhas. Então, eu posso concordar com aquelas escolhas ou não. Então, isso é muito importante quando a gente fala do debate. Por quê? Um filme, ele nasce, né? Uma professora mesmo, ela falou, não sei se eu comentei isso na última aula, né? Passar um filme só por passar, o filme pelo filme, ele pode não ter resultado. Às vezes pode ter, mas é mínimo, sabe? O impacto dele é muito pouco. O que realmente importa na exibição do filme é o que a gente vai resultar a partir daquilo. Então a gente passou um filme, qual que vai ser o resultado? O que vai seguir? O que acontece depois? Passei o filme aqui em sala de aula. O que passa? O que acontece depois? É ali o que acontece depois que é onde vai florescer todo o conhecimento, né? Então, é lógico que filmes que às vezes a gente vai passar em sala de aula com conteúdo educativo, eles tendem a ser mais, dependendo do filme, obviamente, mas eles tendem a ser mais complexos, ele tende a ter uma linguagem mais cheia de informações. Então, é muito comum acabar um filme, a gente fez um cineclube uma vez, e é muito comum, tipo, acabar o filme e todo mundo ficar tipo, o que que eu acabei de ver? Não entendi nada, eu só entendi algumas coisas. Então é importante esse debate, porque além dele fomentar toda essa questão crítica, mas ela vai completando ali um conjunto de entendimentos. Então, fulano ele entendeu uma parte desse jeito, agora o ciclano entendeu outra parte de um outro jeito. E ali todo mundo vai construir um pensamento coletivo e individual. Coletivo porque todo mundo vai estar jogando ali o que conseguiu compreender e individual, porque todo mundo vai sair dali da sala com o que conseguiu absorver. Então, isso é muito importante. E é importante que tenha esse momento, porque dificilmente, eu mesmo, dependendo do filme que eu assisto, nem sempre eu consigo tirar alguma coisa do filme na cara. Nem sempre eu consigo, tipo, ter um entendimento, né, uma visão crítica e conseguir raciocinar. Eu gostei desse filme de verdade, eu entendi esse filme de verdade. Até mesmo eu não consigo ter esse pensamento na hora. Isso vai ser numa construção. E por que que isso é importante? Porque tipo, eu assisto muito filme, eu, por exemplo. Então eu estou acostumado, assim que saio de uma sessão, assim que eu desligo a televisão depois de ter visto um filme, eu entendo alguns elementos, né? Mas ali fica uma questão, tipo, minha, para eu fazer um debate interno, fazer um debate interno do o que que eu acabei de ver. Então, muitas vezes um estudante, quando acontece aquilo, ele não está preparado para esse debate, ele não tá, para ele não estar certo que ele precisa ter um momento de reflexão do pensamento ali, para ele entender que foi passado para ele. Então, a gente já acabou sessões de cinema, sessões de cineclube que a gente fez, que alguns estudantes falaram, uma aluna falou para mim uma vez, nossa, eu me sentindo burra, eu tô me sentindo burra por ter visto esse filme, por não ter entendido nada. Isso ela falou, mas muitas vezes esse aluno não vai chegar, ele só vai sair da sala. E quando esse aluno só sai sem aquele sentimento, sem conseguir compartilhar o que ele compreendeu, isso acaba sendo muito ruim para a experiência de passar um filme em sala de aula, porque a gente não conseguiu entender essas opiniões. E às vezes aquele estudante que teve uma visão um pouco diferente, ou que teve um entendimento muito baixo, não consegue compartilhar aquilo. E isso, muitas vezes, ele traz um efeito reverso,
do cinema, né? Dificilmente, às vezes, aquele estudante ele vai voltar a ter um apreço por um filme que muitas vezes é mais robusto, é mais complexo, porque ele já vai criar-se um bloqueio. Eu sou muito burro para entender isso daqui, eu nem vou ver isso daqui, porque isso aqui é muito, muito complicado. Nem quero ver uma coisa que é mais fácil, entende? Então, é isso que a gente passa. E aqui a face do cinema, é isso que eu tinha falado sobre a construção. A premissa básica que a gente entende é que o cinema ele é uma construção que busca parecer verdadeiro durante a projeção. Então, o que tem que ser compreendido e todos estarem cientes na hora de passar um filme é que o cinema é uma construção que deve ser questionado. Então, muitas vezes, o espectador, 90% do espectador, ele vai aceitar aquela projeção sem fazer um questionamento, sem realmente lhe questionar sobre aquilo que viu. E aí, o que a gente tem que bater ali na mão, ali, fazer um guia, fazer um debate ali, para que isso seja desconstruído. Para que a gente não só aceite o que está sendo passado na tela, né? Então, a subjetividade das imagens, que a gente comentou, que as histórias das imagens elas são resultado de decisões, resultado de escolhas que vão influenciar por quem criou, e a compreensão dessa subjetividade é fundamental para uma análise crítica. Documentário. A questão de documentário, um documentário histórico, muitas vezes, um documentário é muito utilizado no âmbito educativo. Então, é importante se ter essa visão, né? Que assim como a ficção, o documentário ele é um produto de escolhas. Então, essas escolhas elas vão ser deliberadas, né? Vai refletir uma perspectiva específica. Então, principalmente em documentários ali que tem uma bagagem histórica, que ele vai servir como um complemento do que foi passado em sala de aula, é importante, dentro desse âmbito de documentário, incentivar o aluno a quê? A discutir as escolhas do que foi colocado no filme. Ou eu estou assistindo um documentário sobre um período histórico X, sobre um acontecimento histórico X. Segundo o meu estudo, o que foi incluído? O que esse documentário incluiu, ou excluiu, ou falou, deixou de falar? O que influenciou na narrativa dessa proposta? Por que esse filme ele decidiu evidenciar mais um aspecto Y desse acontecimento? Qual foi o resultante? E aí você criar um debate sobre aquele produto. E aí é que entra a discussão, né? Que o objetivo do cinema é ajudar os alunos a decodificar e problematizar essas escolhas feitas pelos criadores. Então, não passem um filme, não coloquem um filme em sala de aula no sentido dele ser 100% aceito, né? Ensinem os estudantes a aprenderem que nós estamos vendo isso daqui para criticar depois, para fazer uma análise depois. Não quer dizer que isso é o melhor filme do mundo, não quer dizer que vocês estão vendo um produto que tem uma certeza absoluta, não. Vocês estão vendo um produto feito a partir de escolhas definidas, a partir de um sistema econômico, uma cadeia produtiva, né, do audiovisual, uma cadeia de produção de entretenimento e arte, e é a partir desse produto que a gente vai criar a nossa visão crítica aqui. Então, o professor tem que considerar os aspectos éticos para utilizar esse filme como ferramenta pedagógica para desenvolver um entendimento crítico sobre essa mídia que eles estão consumindo. Então, a abordagem crítica do cinema é essencial para o desenvolvimento da habilidade dos alunos, preparar para não interpretar apenas os filmes, mas também outras formas de mídia. Então, é importante falar que o cinema utiliza esse formato de linguagem. E esse formato de linguagem do audiovisual, ele vai ser refletido em muitos outros produtos. Lembra que eu tinha falado no TikTok, no Instagram? Então, quando a gente consegue ultrapassar essa linha de entender o cinema como uma linguagem, aí a gente pode começar a trabalhar a questão de esse entendimento crítico, você consegue repassar ele para você utilizar ele em outras mídias que você também consome. Então, eu posso fazer, a partir do momento que eu conseguir entender a questão do audiovisual, eu posso refletir e repassar esse conhecimento, esse entendimento crítico para todas as outras mídias que eu vou consumir, né? Então eu consigo, tipo, eu posso tentar ter uma visão crítica da música, de um videoclipe, de outro produto que aparecer aqui na minha frente. O cinema como ferramenta educativa, abordagem crítica é essencial para o desenvolvimento da habilidade de análise dos alunos.
e formação de olhar crítico, que a gente tinha comentado sobre o professor, o dever de fazer esse guia e incentivar, questionar, refletir e analisar o que se está assistindo. É, Aí a gente fala, né, como escolher e organizar a exibição de filme nas escolas. Aqui, esse gráfico aqui no guia que a gente vai estar liberando para vocês. Ainda hoje mesmo, a gente preparou um guia prático, que ele faz parte do projeto. Esse vai ter esse gráfico aqui, né, para vocês depois olharem com calma, que é por como poder escolher como que eu organizo uma exibição de filme na minha sala de aula. Então, ele tem alguns exemplos, né, e no sentido de artes, como que o filme pode ser utilizado na língua portuguesa. Eu posso trabalhar interpretação e análise de diálogo, compreensão da linguagem. Então, aqui tem algumas dicas de como escolher organizar essa exibição. E questão de plataforma, né? Eu posso utilizar qualquer plataforma para passar um filme. É, tem as suas regras, né? Antes de falar das regras de plataforma, eu vou colocar, só passar aqui eu vou colocar o site mais fácil. Eu vou abrir e colocar aqui o site que vai ser mais fácil para vocês entenderem. É, A gente tem o Porta Curtas e o Curta na Escola. Eles são os dois principais portais de acervo pedagógico de cinema brasileiro em curta-metragem, em formato de curta-metragem, a ser utilizado na educação. O Porta Curtas, ele vai ser mais complexo, mas o Curta na Escola, ele vai funcionar de uma outra forma. Deixa eu colocar aqui o Curta na Escola na tela, só para eu deixar ele enquanto eu vou comentando. Foi. Eu não sei se alguém já conhecia o Curta na Escola, se alguém já conhecia, pode mandar aqui, ou se não conhecia também pode mandar. O Curta na Escola, ele é uma rede colaborativa de professores em torno do acervo de filmes audiovisuais. Então, é uma seleção de materiais, de conteúdos selecionados por pedagogos em projetos pedagógicos que foram utilizados em salas de aula. Então, todo o conteúdo que vai estar aqui nesse site, em algum momento, ele foi utilizado em sala de aula para alguma aplicabilidade. Então, você consegue fazer um filtro, né? Hoje, o acervo pedagógico do curso na escola são 624 curtas. É, então, hoje você consegue fazer um filtro aqui, ó, por exemplo, por disciplinas. Eu tenho disciplina de artes, disciplina de sociologia, disciplina de biologia. Eu tenho já um filtro de onde que eu posso estar utilizando, em que disciplina que eu posso estar utilizando determinadas produções. Você consegue fazer um filtro por temas transversais. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Assim, acho que fica melhor. Você consegue pegar, tipo, temas específicos sobre saúde, discriminação, cultura de massa, meio ambiente. Então, vai trabalhar algum tema específico, você consegue fazer um filtro também. Você consegue fazer um filtro sobre níveis de ensino. Então, ó, eu tenho 58 curtas disponíveis para educação infantil, 268 para fundamental, 283 para ensino médio, e também por faixa etária de classificação indicativa. É, um, um uma ferramenta bem legal, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a invenção da infância. Esse é um curso de 26 minutos. Eu não sei se alguém já chegou a ver. A Ilha das Flores, todo mundo já deve ter conhecido, que a Ilha das Flores mesmo eu já vi na escola mais 5 vezes. Então, ele tem aqui o filme, ele tem a classificação indicativa, que disciplinas que ele pode ser utilizado, qual a faixa etária. Opa, acho que eu saí. Deixa eu voltar. Faixa etária e quais são os temas transversais que ele aborda. A gente consegue ter aqui uma ideia foram os planos de aula que ele foi incluso, né? Então, aqui foi falado no ensino médio sobre, na disciplina de História, o conceito moderno da infância. Então, um professor utilizou aqui, a professora Conceição Oliveira utilizou esse filme na disciplina de História para falar sobre infância. E você consegue ter relato de professores aqui também, né? Relato de professores a terem utilizado esse determinado filme em sala de aula. Então, aqui a professora Ângela Cristina, ela utilizou numa escola em São Paulo. Ela colocou o relato aqui dela referente à utilização desse filme, como é que foi
como que foi a sequência de atividades depois, qual foi o objetivo dela ter utilizado esse filme. É uma plataforma legal porque você consegue tirar suas dúvidas, né? Você entender se aquilo realmente funcionou pela visão de outros professores. Então, tem o Vidas no Lixo, que é um projeto, um filme que a gente já trabalhou. Ele tem uma classificação indicativa de 14 anos, seria mais para ensino médio, ensino fundamental 2. Então, aqui, quais são os outros professores? Ó, a professora Eunice utilizou ele no Colégio Estadual Leonidas de Araújo, na Bahia. Aí a professora Eunice, ela vem aqui e coloca o relato dela sobre estar utilizando esse filme. Então, Curta na Escola é uma plataforma bem completa. Eu vou mandar aqui no nosso chat. Todos esses links, né, eles vão estar no nosso no guia prático, né, que a gente vai colocar, mas vou mandar aqui no grupo também para que vocês consigam ter acesso depois. Então, depois filtrem, né, deem uma olhada melhor no Curto na Escola, porque ele é uma das plataformas hoje que ela é mais completa, né, apesar dela ser um pouco, faz tempo que ela não é utilizada, se não me engano, isso foi em 2012, 2015, a última atualização do Curto na Escola, até mesmo por falta de fomento, mas ela ainda é uma plataforma que ela está online e todo mundo pode estar utilizando ela lá. Comentaram sobre faixa etária de ensino infantil. Quem comentou aqui foi a Maria José. Maria José, você pode filtrar também pelo ensino infantil aqui, tanto por faixa etária quanto pelo nível de ensino. Então, eu vou filtrar aqui, ó, de 3 a 7 anos. Aí ele já me dá aqui uma listagem de filmes que podem ser utilizados. São classificações livres e para aquela determinada faixa etária. Então, tem o filme a Lasanha Assassina, O Natal do Burrinho. Aí eu já tenho aqui um relato, né? Onde que pode ser utilizado? Pode ser utilizado na disciplina de artes, história e teatro. Ou eu tenho aqui também a animação aquarela. Aí a classificação livre, duração de 5 minutos. Geralmente o público menor ele vai ter uma duração mais curta. Então você consegue fazer esse filtro também. É, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para a apresentação. Aí a gente tem outras plataformas também, tem o Porta Curtas, que ele desde 2002 é uma plataforma sem fins lucrativos. A gente tem, aí tem outras plataformas específicas mais de gênero, tem o Afroflix e o Vídeo nas Aldeias. O Afroflix ele vai ser uma plataforma 100% voltada à contribuição significativa de pessoas negras, então lá vocês vão entender como pegar conteúdos ou produzidos por pessoas negras ou com temática relacionadas a pessoas negras. O Vídeo nas Aldeias, esse aqui eu queria colocar. Eu não ia colocar, mas eu vou colocar porque ele é uma plataforma muito bom. Que ele é uma plataforma bem antiga, na verdade, o Vídeo nas Aldeias. Tem vários professores, eles passaram a utilizar quando a gente está falando de alguma temática específica. O Vídeo nas Aldeias, ele é uma plataforma é, que disponibiliza produções audiovisuais de grupos indígenas. Então, é uma plataforma com temática de filmes indígenas e filme produzido por povos indígenas. Muito específico, mas tem um leque de conteúdos ali muito grande que pode ser utilizado para trabalhar em sala de aula quando vocês forem falar dessa determinada temática. Então, aqui, todos esses filmes que vocês estão vendo aqui na tela, né? Nesse catálogo, ele é livre, pode assistir, é totalmente gratuito. Ele é mantido pelo governo, né? Faz tempo que não é atualizado, mas tudo que tem aqui ainda é muito atual. Todos esses conteúdos que estão aqui, eles são produzidos pelos povos indígenas. É muito estranho de pensar, tipo, existe produção de filme indígena? Tem, e muito, né? Então, eu vou colocar o link desse aqui também, para vocês salvarem. Deixa eu mandar o do Porta Curtas, que eu tinha comentado também. Mas todos esses links, eles vão estar lá no nosso guia, tá? Tá, beleza, legal essas plataformas, mas eu posso utilizar uma plataforma tradicional, uma Netflix, uma HBO, eu posso utilizar uma Globoplay? O que a regulamentação dessas plataformas fala? Vou explicar para vocês. Não há uma fiscalização da utilização dessas plataformas.
A única coisa, isso daqui eu peguei, né, todos aqueles termos e condições que quando a gente assina a plataforma, tem aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê. Eu peguei todas elas para fazer um levantamento, o que elas diziam sobre essas exibições. Então eu peguei aqui as principais regras que basicamente são as regras que vão dar um empecilho e determinar se a gente pode exibir ou não. Então, primeira regra, o filme que for passado, eu vou pegar, eu quero passar um filme da Netflix. Posso? Pode. Quais são as regras? O filme ele tem que ser acessado pelo titular da conta. Então, o professor ele tem que acessar da sua conta pessoal da Netflix e repassar aquele filme. Beleza. O filme não pode ter fins lucrativos ou comerciais. A gente não pode cobrar para exibir o filme. Nem que seja, posso cobrar uma entrada de alimento ou qualquer outra coisa. Não pode. Então, o filme ele tem que ser 100% sem fins lucrativos. Não pode estar utilizando a plataforma para colocar o filme e você ter um fim lucrativo por cima disso. Uma regra, essas duas regras aqui são bem importantes. A primeira é que não pode fazer a exibição do mesmo filme, né, mais de uma vez no mesmo dia ou na mesma semana, porque a plataforma ela considera isso como distribuição em massa. Então, eu não posso, por exemplo, eu passei um filme hoje. Obviamente que a plataforma ela não vai restringir você de estar passando aquilo, porque ela não está entendendo que você está passando para o grande público. Ela está entendendo que você está vendo, né? Mas, por via de regra, a regra da plataforma é que eu não posso passar aquele mesmo filme na mesma semana ou no mesmo dia. Então, eu passei um filme hoje. É, Em teoria, na regra, eu não posso passar ele amanhã ou passar ele de novo. Eu tenho que ter um intervalo de 7 dias para passar esse filme de novo. Isso é uma regrinha da plataforma em relação a isso. E essa regra ela vale para finalidades educativas. E o que é educativo? Até quantas pessoas a plataforma entende que é educativo? Lembrando que isso é na teoria, porque a plataforma ela não consegue ter uma fiscalização sobre essa utilização. Então, hoje, as plataformas elas entendem que de 35 a 45 pessoas num mesmo ambiente é caracterizado como ambiente educativo, desde que seja dentro de uma instituição de educação. Então, dentro de uma instituição de educação, 35 ou 45 pessoas é considerado uma exibição educativa. Mais que isso, ou fora do ambiente educacional, aí ele configura como uma exibição, entre aspas, pirata, né? E a última é que não pode utilizar o logotipo do serviço na divulgação da exibição. Então, eu vou passar um filme da Netflix, eu vou deixar um cartazinho aqui para as crianças, eu vou pegar um cartaz do filme que tem o logo da Netflix. Na teoria também não pode, você não pode estar vinculando a marca da plataforma, né, nessas divulgações. Lembrando que isso é só uma teoria, porque não se tem uma fiscalização disso. Então, só para vocês saberem, né? Qual que é a regra para estar utilizando o serviço de streaming dentro de sala de aula? Essa aqui que são as regras. Eu posso passar um filme pirata? Peguei um filme aqui num grupinho do Telegram ou no linkzinho que eu recebi aqui para passar em sala de aula, porque não estou conseguindo achar o filme. Posso? Não, né? A legislação diz que não. Mas a gente sabe como é que funciona toda a questão de dificuldade de acesso, né? É por isso que a gente está passando esse conteúdo aqui hoje, para que vocês tenham opções de plataformas legítimas e formas legítimas de estar pegando o material para passar em sala de aula, tá? É, isso daqui é muito importante. Esse conteúdo a gente não tinha colocado. Quando a gente fez a primeira aplicação do curso, isso daqui não tava nem no cronograma, né? A gente entendeu, até por conta de demanda, por isso que serve aquele diagnóstico que a gente passa no primeiro dia, para entender como que é o cenário do educacional, né, do público que está assistindo a gente, para que a gente consiga personalizar o curso. E uma personalização do curso veio desse diagnóstico que a gente fez numa outra cidade. Tinha um grupo de professoras que elas trabalhavam exclusivamente com o ensino infantil e elas tinham uma dificuldade muito grande de definir qual seria os melhores conteúdos para estar passando para o público infantil, visando a questão do conhecimento, né, de tirar uma reflexão daquilo. Então, a gente divide as animações infantil em alto estímulo e animações de baixo estímulo. Não sei se alguém já viu sobre esse assunto, né?
já leu sobre alguma coisa. Eu estou explicando aqui muito por alto, porque esse é um conteúdo que ele vai falar mais na questão de psicologia, das cores. Então, eu estou passando esse conteúdo por cima para que a gente tenha um compreendimento sobre esses dois tipos de animação. Então, animação de autoestímulo são aquelas animações que a gente fala mais vibrante, que tem uma paleta de cores muito forte, mais brilhante. Os movimentos eles vão ser rápidos, então tem transições frequentes, elementos muito rápidos. O cenário ele vai ser muito complexo, vão ser personagens com muitos detalhes, efeitos pessoais. E todo esse cenário, essa ambientação, ele vai criar um cenário distrativo. Então, dentro do processo educacional, essas animações, esse tipo de animação, ele não é indicado, isso não sou eu que estou falando, são especialistas que falam que isso não é indicado, por quê? Essa quantidade de elementos, essa quantidade de camadas visuais, de cenários, de cores fortes, elas vão criar um ambiente que vai ser muito mais complexo. Primeiro, você tirar uma reflexão crítica, e segundo, você fazer um ambiente educacional. Ele tem tanta informação que às vezes eu não consegui tirar exatamente o suco do que foi falado naquela narrativa. Então, dentro do processo de aprendizagem, é indicado que as animações de baixo estímulo, que são aquelas animações com cores mais neutras, harmoniosas, os movimentos mais lentos, menos transições, design minimalista. Onde a gente encontra essas animações? Aí é fazer um levantamento, né? A pegar uma animação e ver como que, se aquele elemento, se aquela animação ele vai ter esses elementos que foram falados aqui. Mas eu coloquei algumas imagens aqui de alguns elementos, algumas animações que são animações brasileiras. Eu só acho que o Caiu que não é brasileiro, se eu não me engano. Mas o restante são animações brasileiras que são animações de baixo estímulo, são animações mais calmas, com cores menos vibrantes, que para a educação infantil ele funciona mais. Então ele promove um ambiente mais calmo, mais focado para o pro processo de educação. E aí eu queria passar para vocês, eu vou estar mandando no nosso grupo, deixa eu só abrir ele aqui. Primeiramente, eu vou estar mandando uma lista de presença, nossa. Lembrando que a lista de presença de ontem ela foi a partir do diagnóstico. Então, quem não respondeu o diagnóstico, responde o diagnóstico, por favor, senão a gente não consegue certificar todos vocês. E eu mandei no grupo agora a lista de presença do segundo dia. Acessem a lista de presença, preenche lá certinho todas as informações. Alguém levantou a mão, eu não estou conseguindo enxergar. Danilo levantou a mão. Pode falar, Danilo. Ou foi sem querer ou é para falar mesmo? Não, eu tô com uma dúvida sobre essa lista aí. Uhum. Aí eu tenho que responder o diagnóstico e aí tá confirmada minha presença, no caso? Responde o diagnóstico só para a gente ter uma noção, porque a lista do primeiro dia ela é o diagnóstico. Não teve uma lista no primeiro dia. Então, responde o diagnóstico, né? Para a gente ter uma noção, e responde também essa lista do segundo dia, tá? Ok. Beleza? Porque a gente vai bater os dados ali, participou dos dois, a gente encaminha o certificado. Provavelmente na próxima semana o certificado vai estar disponível. Então, a lista de presença já está no grupo. Eu não sei se eu tinha comentado ontem, né? Mas tanto a aula de hoje quanto a aula de ontem, ela está sendo gravada. Então, essas aulas aqui, elas vão estar disponíveis no YouTube depois. Vai estar no YouTube nosso do Laboratório de Criar, eu não sei se vai estar no da Prefeitura. Eu nem sei se a Prefeitura tem um canal no YouTube. Se a Prefeitura tiver um canal no YouTube, a gente vai estar disponibilizando para que eles possam estar colocando nos seus meios oficiais, né? Mas, de qualquer forma, já vai estar no nosso canal no YouTube. Então, perdeu algum momento ou está com alguma dúvida, quer voltar lá, a gente vai, na próxima semana, disponibilizar um link de uma playlist com essas duas aulas, tá? Então, as aulas estão gravadas, a lista de presença a gente já passou, e eu vou mandar no grupo também o nosso guia prático, que é basicamente o produto, né, maior desse projeto, que é o que vai dar o saldo positivo de toda a capacitação. Eu vou só passar ele aqui na. Nosso tempo está passando, está esgotando, mas dá tempo. Deixa eu abrir ele aqui. Esse aqui que é o nosso guia prático. Aqui vocês vão conseguir entender, né,
tudo que a gente falou aqui na capacitação vai estar nesse guia. Então, a parte dos benefícios de utilizar o cinema em sala de aula, explicação sobre a lei, contextualização dela. Deixa eu aumentar um pouquinho ó, aqui a tela. Isso. Benefício da inclusão do cinema, tudo que foi falado aqui, aquele gráfico que eu falei, a gente colocou aqui também, qual que é o papel do professor dentro do debate, né, de fazer um guia de debate após um filme, e quais são alguns exemplos de projeto para você conseguir fazer uma exibição de filme, não só colocar um filme lá, você pode montar um cineclube, um momento de cinema na disciplina, um projeto de produção audiovisual que já vai muito mais além. Então, tudo isso aqui está no nosso guia prático. Isso que eu falei também das produções nacionais e plataforma de streaming, eu também coloquei aqui. Tem até mais plataformas, viu? Eu não coloquei todas nos slides, mas aqui vocês vão conseguir ter mais plataformas para vocês depois fazerem uma busca e o que é cada uma, qual que é o intuito de cada uma. E, por fim, o catálogo, que a gente separou um catálogo aqui com algumas produções, a gente separou por etapa da educação básica, a gente separou por disciplina, então tem aqui algumas dicas sobre ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática, e onde que esses filmes podem ser aplicados. Aqui são só alguns exemplos de filmes que vocês podem estar buscando, tá? Então, esse guia prático, ele está no nosso grupo agora, nesse exato momento, vocês podem estar acessando ele por lá. Alguém mandou aqui no grupo para mandar os links, né, no grupo para ficar salvo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar esses 3 links que eu mandei aqui no chat, no nosso grupo também, caso alguém tenha alguma dúvida. Certo? O nosso conteúdo de hoje era isso, né, gente? Ficou alguma dúvida? Ficou algo, algo, né, que não foi falado aqui? Que a minha realidade na escola é totalmente diferente? Alguém tem algo que queira comentar antes da gente encerrar? Lembrando que hoje é o encerramento, né, que a gente encerra a nossa capacitação hoje. Se alguém quiser falar algo, esse é o momento, né? Então, podem levantar a mão, pode falar aqui no chat, tá? Eu vou pedir para vocês, não saírem do grupo. A gente encerra a capacitação hoje, mas eu vou pedir para vocês permanecerem no grupo por um tempinho a mais, porque a gente ainda vai enviar os certificados para vocês. A gente vai passar umas enquetes de pesquisa de satisfação para saber o que vocês acharam do curso, e a gente vai mandar os links das aulas gravadas para vocês. E a gente quer também que o grupo ele seja um meio de comunicação ali ativo, né? Caso você tenha alguma dúvida, eu vou fazer uma atividade. E essa atividade vai ser na escola no ano que vem só. Não tem problema, o grupo vai estar lá ativo, ele não vai ser desativado, então o contato com a gente permanece por esse grupo e vocês podem salvar os nossos contatos, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou tem algum problema, tem alguma dica de plataforma que você precisa, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar disponível para poder auxiliar, tá bom? Já que não tem nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando por aqui. Eu vou estar pausando a gravação nesse momento. E a gente se encontra, né? A gente vai conversando pelo grupo. Certo, gente? Obrigado e até a próxima atividade.